Shabbat Shalom, irmãos. Nós temos um visitante conosco, um casal e sua filhinha lá de Belo Horizonte, é o Fabrício, a Eliane e a Júlia. Eles estão aqui, Fabrício, estão ali, ó. Prazer recebê-los, irmãos, conosco. Que o Eterno nos dê um dia de paz e de prescrutar a sua palavra com atenção a cada um de nós, né? Muito obrigado pela visita. Fiquem à vontade. É a casa do Eterno. E todos os outros que estiverem conosco também, que o Eterno possa abençoar. Nós temos a celebração de Shavuot, sábado que vem. Segunda-feira nós terminamos a contagem do Sefirat HaOmer. Segunda agora. 49 dias do Homer. Então, mas nós só vamos celebrar Shavuot no final de semana, porque durante a semana fica bem difícil para nós. Então, sábado que vem, às 19 horas, nós estaremos, assim, fazendo o encerramento oficial, às 17 horas, desculpem, fazendo o encerramento oficial de Shavuot. Que o Eterno possa nos abençoar grandemente. Irmãos, também o nosso estudo bíblico na quarta-feira, nós não estaremos realizando o estudo bíblico, mas sim o sacrifício da tarde. Então, os irmãos que são líderes do estudo bíblico, eles podem vir para cá às 18h30 e começar o serviço da tarde de orações. E durante o tempo das orações também nós fazemos a leitura das paraxás, né? Da paraxá da semana, e ali nós estudamos a cada manhã. Assim também nós pretendemos fazer na parte da tarde. Então, todos os líderes que ensinam no estudo na quarta-feira, nós começaremos agora às 18h30 e terminaremos às 19h30, e será uma intercessão junto com a leitura da palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós estamos ainda na Tua presença e te agradecemos pelo serviço realizado até aqui. Te louvamos por cada varão desta casa, por cada pessoa, por cada família, por todos os nossos irmãos que estão na internet conosco, quando nós vamos agora meditar na Tua palavra. Dá-nos sabedoria, capacidade para assimilar tudo aquilo que o Teu Espírito quer falar a cada um dos nossos corações. Faz-nos sábios e nos dê inteligência espiritual para guardarmos, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Nós vamos dar uma olhadinha no livro de Números, porque nós iremos começar olhando Números com o nome do livro. Você vai ver que aí você tem ali no anúncio nosso aqui, Bamidbar. Então, no hebraico é no deserto, não é? É Bamidbar, que em português é deserto. Midbar, Ba porque é no deserto. Midbar, deserto. Então, a palavra deserto é usado para descrever 3 tipos de terreno. Eu gostaria de ver isso com você. Midbar, a palavra hebraica, ela é útil aqui para descrever 3 tipos de terreno. Vamos comigo no Salmo 65, que você vai ver aqui as pastagens, que o Salmo 65 são 3 tipos de terreno. As pastagens, a planície de aluvião e a terra não habitada. Essas são as três expressões que nós precisamos dar uma olhadinha com mais detalhe. Então, são as pastagens, uma planície de aluvião, que eu vou te explicar o que é isso, e uma terra não habitada. O Salmo 65 vai falar sobre as pastagens. Rogério depois vai nos dar uma contribuição para a gente ter um visual dessas terras. Então, o versículo 12 e 13, olha só, do Salmo 65. Destilam sobre as pastagens do deserto, os outeiros cingem-se de alegria, e os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, e regozijem-se e cantam. Então, destilem sobre as pastagens do deserto. É um tipo de solo, é um tipo de terreno, né? Jeremias, no capítulo 23 também, você vai olhar a palavra comigo nessa manhã. Jeremias, capítulo 23, ele vai também fazer uma menção sobre essas pastagens no versículo 10. Olha aí. Os desertos se secam, olha aí. Quando a terra está cheia de adúlteros, Jeremias fala.
capítulo 23, versículo 10. Por causa da maldição a terra chora. Os pastos do deserto, as pastagens do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade e a sua força a injustiça. Nós vamos ver também um outro tipo de terreno, é uma planície de aluvião. A planície de aluvião, ela se encontra no deserto do Jordão. Então, aluvião é uma inundação, são torrentes de águas. Você já vai colocar a imagem ou não? Não, né? Que forma no terreno um depósito de entulhos e junto com lodo também, que se torna uma terra fértil. Chama planície, essa é a planície o deserto do Jordão, que é uma planície formada por materiais inorgânicos deixados pelas águas, orgânicos e inorgânicos, deixados pelas águas. Então, o aluvião é formado de quê? De cascalho, de areia e de lodo. E no deserto do Jordão também tem cidades, né? E você vai ver a terra não habitada. Nós vamos olhar lá em Ezequiel, no capítulo 20. Uma terra... Né? Ai, desculpe-me, Deuteronômio, capítulo 32. Desculpe-me. Uma terra não habitada. Todos esses 3 tipos de solo, de terreno, que nós vamos dar uma olhada para nós entendermos Midbar, deserto. Então, você vai ver aqui. No versículo 10 diz assim... no 9 ele diz, pois a porção do Eterno é o seu povo. Jacó é a sua parte, a sua herança. Ele achou numa terra deserta, num ermo solitário cheio de uivos. Rodeou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Mais próximo ao original hebraico diz assim, sim, seu povo é a porção de Adonai, Jacó o distrito da sua posse. Ele o encontra na terra, no deserto, num terreno no deserto, ele o cerca no caos, onde geme a desolação. É ali que Adonai vai encontrar Israel. No caos, onde geme a desolação. Porque você vai ver que essa terra não habitada, nós vamos ver a referência mais à frente, ela vai se tornar, ela é o Egito, essa terra não habitada. É o Egito, o mundo. Então ele o cerca, discerne dentro dele e o protege como a pupila do seu olho. Então, no caos, onde geme a desolação, é o caos do deserto, o caos da rocha, dos ermos uivantes do deserto, né? O gemido é de quê? Dos ventos, das tempestades de areia e das presenças que habitam o deserto. Então, você vai conferir comigo em Jó, no capítulo 38, vamos lá? Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. O versículo 26 e 27. Elohim vai perguntar a Jó, fazer uma pergunta a Jó aqui. Então, você vai ver que Jó diz assim, Elohim pergunta, versículo 25, 26 e 27. Quem abriu os canais para o aguaceiro e um caminho para a tempestade com relâmpagos e trovões? Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto, em que não há gente, para fartar a terra deserta assolada, uma terra não habitada, e para fazer crescer os renovos da erva? Ele pergunta a Jó. Quem faz isso? Quem faz descer os aguaceiros do céu? Não é? A palavra. A Provérbios diz que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, iracunda, com uma mulher cheia de ira, numa terra deserta, nessa terra não habitada, não é? Então, por quê? Porque a pessoa é colérica, a pessoa é cheia de ira. É melhor não habitar. Provérbios fala isso no capítulo 21. O deserto tem áreas extensas, mas também tem oásis, cidades e vilarejos aqui e acolá no deserto. E existem aqui e ali no deserto de Judá, possui pelo menos meia dúzia de cidades. O deserto do Sinai possui um bom número de oásis. Você vai ver, as regiões maiores que nós vamos mostrar para você são chamadas de deserto, Midbar, deserto. Você vai ver que é o Sinai, o Negueb, o Vale do Jordão e o deserto da Arábia.
Esses são os maiores. É o Sinai, o Negueb, o Vale do Jordão, não é? E o deserto da Arábia. Você vai dar uma olhadinha comigo nessas imagens. Uma visão geral desses maiores desertos. Olha o deserto do Sinai. Ali você vai ver a localização dele. O Sinai é uma península montanhosa e desértica do Egito, entre os golfos do Suez e de Ágaba. Tá vendo? Ali você vê melhor, ó. Ali embaixo, o verdinho, você... Hein? Ocupa uma posição estratégica que une dois continentes, a África e a Ásia, separando também dois mares, o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Olha lá. Tá vendo? Aqui você vê com mais detalhes ainda, a península do Sinai. Viu como é grande aqui? Enorme. Aqui está o Mar Vermelho. Aqui está o canal de Suez. O Golfo de Ágaba. Desculpe-me. Golfo de Ágaba. A península, dentro do Sinai, você vai encontrar prova. Eles dizem que pode ser esse monte, o Sinai. Não tem nada confirmado de nada disso. Esse é o deserto do Sinai, bem árido, bem árido. Hoje muito, olha como você encontra, tá vendo? O deserto do Sinai, aquela área bem grande, onde Israel esteve e onde Elohim nos leva. Você vai ver o significado dessas coisas. Olha ele aí, o deserto do Sinai. Uma visão bem bonita. Agora o deserto do Negev. Muito bonito. Olha a região que ele pega. O Negev, no hebraico, é Negev, seco, árido. É o nome do deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel. O Negev está situado no sul de Israel. Sua maior cidade é Berseba. A população do Negev é composta de maioria judaica e uma maioria de beduínos, nômades e césseis. Né? Apesar de ser infértil, a maioria dos dias do ano, devido aos leitos dos seus rios secos, a natureza ali é surpreendente. No inverno mesmo, com a pequena quantidade de chuva, o Negev se cobre de flores. Se cobre de flores, viu? Algumas... olha só. Aí você encontra a terra bem árida para você ver, olha só. Isso aí é o Negev, mas se cobre de flores na primavera, né? O Vale do Jordão. O Vale do Jordão é lindo. É lindo, lindo, lindo. Toda essa área que o Rogério está mostrando aqui, ó, amarelinha ali, né? Viu ali? Olha lá, ó, toda aquela área é o Vale do Jordão, formado pelos aluviões. O Vale do Jordão é uma longa depressão que se estende por Israel na Jordânia, Cisjordânia e chega ao sopé dos montes de Golã. Lá em cima, ó, nas montanhas, onde que eu estou? Na região encontram-se o Rio Jordão, o Vale de Ula, o Lago de Tiberíades, o Mar Morto, local de menor altitude da terra é o Mar Morto. Parte norte do vale, a Península do Sinai, está no centro, e o Mar Morto e o Vale do Rio Jordão na parte superior. Essa é a planície de aluvião, porque as chuvas, quando caem, enchem daqueles cascalhos e do lodo também, torna essa região bem fértil e bem bonita. É o Vale do Jordão. Aí você já está lá em cima, na colina de Golã, em Cesareia de Filipe, onde nasce ali o Rio Jordão. É linda essa região, verdadeiramente. Não prevalecerão contra ela. Aí você olha o Jordão, ele é estreito, aí você pensa nos rios no Brasil, que você não enxerga o outro lado da margem. O Jordão, em determinados períodos do ano, ele é estreitinho, como daqui na parede. O deserto da Arábia. É enorme o deserto da Arábia. Olha ele ali. Arábia Saudita. Viu como ele é grande? Olha toda essa região ali, ó. É o deserto da Arábia. Esses são os maiores desertos que nós encontramos, que os comentaristas falam. A Bíblia faz. O deserto da Arábia está localizado em terras da Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Omã, Iraque, Kuwait, o Catar e o Iêmen. E tem uma área total de aproximadamente 2.330.000 quilômetros. Cheio de petróleo. Israel não tem nada disso, irmãos. Quando você entra em Eilat, você vê do outro lado, a parte sul, perto do Mar Morto, você vê o outro lado, a Jordânia, no Golfo de Ágaba.
Então, Israel está lá em cima, né? Quando começa aquela pontinha amarela, não é, Rogério? Ali, lá em cima. Ela. Lá em cima, lá, tá vendo? Ali é Eilat, né? Ali embaixo. Então, você entra por Israel por ali, você pelo o Golfo de Ágaba do outro lado. Aí você vê a Jordânia do outro lado. Então, esses são os maiores desertos. Terminou, meu filho? Ok? Então, ele está dando uma visualização do deserto da Arábia. As tempestades no deserto, para você dar uma olhadinha. Eu sei que saiu no jornal aqui em Vitória, que a tempestade de areia dessa semana, de vento, levou muitos, olha só uma tempestade de areia, muitos a confessarem os seus pecados. Quando viram tudo, o jornal deu isso, olha ela chegando. Isso aí são os gritos do deserto, olha só. É muito violento, uma vida muito difícil, não é? Olha aí, chegando a tempestade no deserto. Vamos mostrar um outro morador do deserto, são as víboras do deserto. Essa aí, ela fica embaixo da areia, então você pisa sobre ela sem perceber. Ela tem um chifrinho, tá vendo? É muito feia, né? Mas ela fica, o Rogério vai mostrar mais algumas fotos dela. Olha só, bem venenosa, que não se deixa encantar. Venenosa e que não se deixa encantar. Precisamos guardar isso, né? Esse é um morador, acabou? É um morador do deserto. Para nós entendermos agora, para nós continuarmos. Essas são áreas extensas, mas a Bíblia fala de outras áreas menores, como o Berseba, como o deserto de Zin, o deserto de Parã. Faz muitas outras referências, são 18 referências. A última delas é o Egito, como o deserto dos povos. Vamos lá em Ezequiel, no capítulo 20. O deserto dos povos. Para você entender essa expressão, eu e você entendemos essa expressão bíblica, o deserto dos povos, em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 35. Aí você comece do versículo 32, que você vai ver comigo. Olha aqui, o que Elohim fala? O que veio ao vosso espírito, versículo 32, de maneira alguma sucederá quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeira e à pedra. Ele está falando para Israel, que Israel estava dizendo que adoraria ídolos como as outras nações. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada, eu hei de reinar sobre vós. É o que ele está dizendo. Tirar-vos-ei dentre os povos. Dona Tereza tem lugar aqui, ó, pertinho do Roberto, vem. Tirar-vos-ei dentre os povos. Olha só. E vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, ao mundo. Levar-vos-ei ao deserto dos povos. Os comentaristas bíblicos dizem que é o Egito. Então ele chama aqui de deserto dos povos o Egito. E ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o eterno Elohim. Far-vos-ei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Vamos em Jeremias 2. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Jeremias 2. Para você ver aqui o versículo 9 e o 34 a 37. Jeremias 2, do versículo 9, 34 e 37. Portanto, eu pleiteio convosco, diz o Eterno, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Olha o versículo 34. Na orla dos teus vestidos te achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Versículo 34 de Jeremias 2. E, embora não os apanhastes no ato de roubar, contudo, a despeito de todas estas coisas, ainda dizeis, eu estou inocente.
Certamente a sua ira se desviou de mim, mas entrarei em juízo contigo, porque dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada da Síria. Porque não se arrepende dos pecados. Daquele lugar sairás com as mãos sobre a cabeça, pois o Eterno rejeitou aqueles em quem confias, e não prosperarás com eles. Portanto, a palavra hebraica midbar, que você viu, é usada para deserto. O nome do quarto livro da Bíblia, que é chamado, que foi traduzido pelos 70, pela Septuaginta, que foram fiéis, a Septuaginta foi fiel ao costume dos gregos. E traduziu então esse livro que chama Midbar, deserto, substituindo por números. Aí você vai ver que com dificuldade eles criam para nós entendermos aquilo que o Eterno está falando. Então, a Vulgata adotou a mesma coisa, números. Deixou a palavra hebraica midbar e adotou números. Então, todas as nossas versões em geral, nós temos o número do livro, do quarto livro da Torá, como números. A origem do título números é pela quantidade de números citados para os recenseamentos dos filhos de Israel, para os recenseamentos, que você vai encontrar isso em Números no capítulo 1. Vai lá para você ver na Torá, o quarto livro da Bíblia. Números no capítulo 1. Você vai ver que aqui vai começar um recenseamento, uma contagem dos filhos de Israel. Do capítulo 1, no capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 46. Aí você vai ver uma contagem, a partir do 20, contando, dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Foi por isso que eles definiram que o livro chamaria Números. Depois, no capítulo 3, você vai encontrar os filhos de Levi. Outra contagem, outro recenseamento. Então, a Septuaginta e a Vulgata seguiu aquilo que a Septuaginta determinou, a tradução grega, que o livro chamaria Números. Então, os tradutores, o que acontece? Outro recenseamento lá no capítulo 26 de Números. Os tradutores não foram fiéis à palavra hebraica, midbar, deserto, exatos. Eles não foram exatos com a língua original. Aí o que acontece? Pois o nome do livro vai exprimir o que tem dentro dele, a sua essência. Vai exprimir a sua essência. Por isso que eu mostrei tudo ali sobre deserto para vocês. E os maiores desertos. Então, ela vai enunciar, midbar, deserto, vai enunciar e vai traduzir seu caráter reservado para que você e eu possamos caminhar com a palavra de Elohim. Porque você vai ver que dibar significa palavra. O título do livro em hebraico, o que acontece com ele? Deriva da raiz dabar, midbar, dabar. Provavelmente, dabar é um verbo, provavelmente, que significa palavra, discurso. Em 10 dias, os hebreus leem nas sinagogas todo o livro de Números, em 10 dias. Porque os cristãos... Pode falar, meu filho. De palavras. Então, por isso que nós somos incansáveis em ler a palavra. Essa é uma prática judaica, bíblica judaica. Então, o centro do livro, a essência do livro é a palavra. Então, você vai ver que o livro contém advertência, o livro vai ordenar, ele vai ameaçar. É isso que é o conteúdo de midbar. Então, dabar também significa muitos e muitos outros derivados, como debir, significa oráculo, vem de dabar. E diber, orador, palavra, midbar, deserto. O que nós estamos querendo dizer com isso? Em qualquer idioma que você for olhar, o verbo tem sentido básico, fundamental. É isso aí. Ele tem suprema importância, o verbo. Então você já sabe, midbar, deserto, dabar, palavra.
palavra. Essas duas palavras que são o verbo e o seu substantivo, o verbo falar e o substantivo palavra, você vai encontrar só no Primeiro Testamento 2.500 vezes. Para você ver a importância. O substantivo vai cobrir toda uma gama de sentidos, que é a palavra. Desde aquilo que se pode identificar com a palavra, até a noção mais sublime da palavra de Elohim. É isso aí. Sendo assim, Midbar, deserto, tem sua base fundamental no verbo dabar. Palavra, que vai significar aquilo que Elohim disse ou diz. Aquilo vai significar aquilo que Elohim diz ou disse. Vamos ver esse exemplo em Êxodo capítulo 34, versículo 28. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Por isso que quando não é exato, fiel ao original hebraico, nós temos, simplesmente foi traduzido por causa da quantidade de números no livro. Então, você vai encontrar aqui as 10 palavras. Olha só, ele se referindo a 34, versículo 28. Olha bem aqui. Moisés esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. No mais próximo original diz as 10 palavras. Por quê? Devarim. Mas Devarim vai esclarecer isso no capítulo 5, 10 de Devarim. Desde o versículo, porque Moisés volta outra vez ao monte. Então, ali, em Deuteronômio, no capítulo 10, você vai ver que do versículo 1, vai lá para você ver. Deuteronômio, no capítulo 10, você presta bastante atenção. Os juniores que estão aqui, faça o favor de prestarem atenção para nós não perdermos o nosso raciocínio. As 10 palavras aqui são escritas, elas são leis, mandamentos, regras, pela sua forma sintática, por causa da forma sintática como foram enunciadas. A forma sintática é através de regras, de sistemas de leis. Olha, naquele mesmo tempo me disse o Eterno, até o versículo 5 de Deuteronômio 10. Alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, são as 10 palavras, e faze uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim. E alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subiu ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Eterno escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Eterno entregou-as a mim. Desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Eterno me ordenou. É exatamente isso, dabar, palavra. Às vezes, dabar também significa o relato daquilo que é feito. Por exemplo, o livro das crônicas significa palavras. As palavras de Davi estão inseridas ali no livro das crônicas, é dabar. Estão inseridas ali. Se você for em 1 Crônicas, no capítulo 29, você vai encontrar ali. Crônicas é o livro das palavras. Então, você está lidando com um verbo muito, 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 muito importante na Bíblia. Muito, muito, que são palavras. Também, dabar se refere a uma obra reveladora de Elohim, que frequentemente vem sobre alguém. Por exemplo, quando você encontra na Bíblia assim, nesta noite veio sobre Natã a palavra do Eterno, é a palavra que vem como uma obra reveladora de Elohim. Essa é a forma que vem. Então, você vai ver que eu quero ir com você em Oséias 14. Oséias 2, que é a nossa Haftará de Bamidbar, de Midbar, deserto. Fala, meu filho. Esse verbo é tão importante que João, quando ele começa a falar do Mashiach no capítulo 1, presta atenção no que o Francisco está falando. Esse verso é tão importante que quando João começa a falar do Mashiach no verso 1, ele inicia com a palavra dabar.
Porque aqui a nossa tradução colocou verbo. Isso. Porém, no princípio era era a palavra. palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém, amém, amém. É isso aí. Porque você só pode entender Oséias falando para nós se nós entendemos essas questões, esses detalhes, para entender também o deserto. Oséias, no capítulo 2 aqui, você vai ver no versículo 14. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha só. Essa é a nossa Haftará Bamidbar. Eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei o coração. O que você viu ali? Deserto é uma terra não habitada. Lá longe você encontra um vilarejo, depois você encontra uma cidade maior, uma plantação, no Vale do Negev. Tudo bem, mas é uma terra cheia de vicissitudes. Por quê? Ou seja, uma terra cheia de acidentes. Ele diz que vai nos levar ao deserto. Ele está falando para todos nós, no caos, onde geme o quê? A desolação. Foi o que eu li em Deuteronômio 32, 10. Geme a desolação. O uivo das feras, e aquele vento e aquela tempestade vindo sobre você e sobre mim, é para essa terra. Uma terra hostil, o Léo está falando. O gemido uivo, o grito prolongado dos ventos do deserto, das tempestades de areia. Então corresponde, preste atenção, ao grito agudo e prolongado que o homem solta na dor. Por isso que ele fala, eu os atrairei ao deserto para que eles deixem a idolatria. Você leu comigo em Ezequiel, no capítulo 20, que você viu bem ali. Eu far-vos-ei passar debaixo da vara. Aí você pode fazer uma simbologia com todo esse uivo do deserto. É a dor que nós proferimos, um grito prolongado, quando nós somos tomados de dor. Nós gememos, exprimindo o quê? A nossa dor. Com tom o quê? Plangente. O que é isso? De queixa e de lamentação. Uma dor de cabeça já te tira totalmente do equilíbrio. Você não é capaz de quase nada. Então, o deserto é uma terra habitada por víboras venenosas. Você viu ali? Sua mordida é mortal para o homem. Mortal. Israel poderia ter atravessado o deserto com apenas alguns dias. Israel poderia ter atravessado o deserto com apenas alguns dias. E por que não fez? Porque Israel não atravessou o deserto apenas em poucos dias. Porque resistiu a Elohim e revoltou-se contra Adonai. Resistiu a Elohim e revoltou-se. Então, no deserto, Elohim diz, vamos lá, Números capítulo 14. Dentro do livro, o qual tem o nome de deserto. Números capítulo 14. Porque no deserto, por que ele vai atrair ao deserto? Porque no deserto conhecerão o peso da punição de Adonai. Por causa da rebelião e da resistência. 14, versículo 34. Olha aqui o que diz a Torá. Olha só. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, que mandastes espias lá na terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu desagrado. No mais próximo original diz assim, em que prospectastes a terra, pesquisastes a terra, fizestes uma sondagem na terra que eu não mandei vocês sondarem. Eu mandei vocês entrarem e possuírem. Aí, o que vai? A 40 dias, um ano por dia. Um ano por dia. Carregareis vossos erros, 40 anos. Vós penetrareis minha recusa. No deserto, como terra, território, o objetivo a nos conduzir ao deserto é unicamente pedagógico. Pedagógico. Então, para quê? Para que eu receba da Bar.
educação, instrução para a vida. Dabar, para que eu receba instrução, educação para a vida. Porque tudo que eu recebo, por maior conhecimento que eu tenha, literário, não se compara ao conhecimento que o Espírito de Deus traz, nos dando inteligência para entendermos a sua palavra. Sou o teu servidor, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos, sou o teu servidor. Você já sabe que com a sua inteligência comum e a minha natural, nós não vamos entender as coisas espirituais. Então, para isso, que nós somos levados ao deserto. É um objetivo pedagógico para mim e para você. Esse processo só é eficiente quando formos para o deserto, porque o deserto é um lugar privilegiado para a purificação. O deserto é um local terrível, mas ele é privilegiado para a purificação. Por quê? Para que você e eu possamos nos encontrar com Adonai. Não é verdade? Onde a ordem para você e para mim é retornar. Retornar despojando-me, jogando fora, alijando da minha vida tudo aquilo que me leva a revoltar-me contra Elohim. Eu e você. A estarmos revoltados contra Elohim. Porque nós queremos, como crianças teimosas, fazer a nossa vontade. E ele não tem conversa conosco. O estado que nós estamos de idolatria, nós vamos para o deserto. De uivos, viu como é que o pequeno vento que deu a vitória, 93 km por hora, não é isso? 93? Você tem 90, né? Nem 90. Foi um monte de gente confessar pecado. A minha revolta e a sua, você pode, mas eu não sou isso que a pastora Santa está me acusando. Irmãos, eu e você somos muito difíceis, porque a nossa serviço é difícil. A nossa revolta é contra Elohim e contra os seus inspirados. Contra os seus inspirados. Então, a nudez do deserto, das paisagens, é propícia. A nudez do deserto, as paisagens áridas, são propícias. Para o quê? Para uma tomada de consciência da alma. Então, uma dor, daquele gemido prolongado, assim, de lamentação e dor, é bom. Para que a gente venha acertar as coisas. Nós só escaparemos da miséria absoluta do deserto. Guarde isso no seu coração. Nós só escaparemos da miséria absoluta do deserto dos povos. O mundo. Só. De quê? De uma terra árida. Só como? Graças a um alimento, dabar, palavra. Graças a... Vamos lá, em Deuteronômio no capítulo 8. Para você ler comigo e orar. Porque ora, a lição está tão facinha, Chiquinho, tão facinha. Mas bem fácil, bem fácil, bem fácil. Fala, meu filho. Só. Fala no microfone, eles estão pedindo. Porque no deserto, você depende exclusivamente do alimento que provém de Elohim. Você não depende de você. Não depende de você, não depende da sua força. Porque é árida a terra, não tem onde você sair na padaria comprar um pão. Você vai ter que fazer o pão. Não é, Jorge? Jorge não vai ter jeito de passear de barco. Né? Ele não vai ter jeito, porque não tem. Vai ficar encalhado na areia. Não é isso aí? Nos montes de areia. Jorge não vai ter jeito. Então, aqui em Deuteronômio 8, é o maná que milagrosamente cai do céu. E que Moisés está falando com eles. Milagrosamente ele cai do céu. Olha só, vamos começar. Tereis muito cuidado de cumprir todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Eterno com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, viu? Eu a atrairei ao deserto. Lembra de Oséias 2.
Isso é conosco nos nossos dias, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias. Olha o que eu disse. Nós só escaparemos da miséria absoluta do deserto com Dabar, palavra. Palavra. Então, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Elohim. Guarda os mandamentos do Eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Eterno teu Elohim te introduz uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que manam de vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Eterno teu Elohim, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueceres do Eterno teu Elohim, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estares farto, te teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração. E te esqueças do Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquela olha o deserto aqui descrito, grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de que te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Eterno teu Elohim é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Mas se te esqueceres do Eterno teu Elohim, andares após outros deuses, servindo-os, adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Eterno destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quiseste obedecer à voz do Eterno teu Elohim. Então, você viu aqui que nós só vamos subsistir na miséria absoluta do deserto com Dabar, com a palavra. Não é com aquilo que esta congregação define. Se essa congregação não estiver definindo em linha com a palavra, esqueça. Se forem apenas regras de denominações, esqueça. Você não vai subsistir no deserto que nos espera. Porque ele diz que eu a atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Para tirar o quê? Há pelo menos 3 pecados que precisamos fazer resgate. O que é fazer resgate? Fazer-se perdoar. Pelo menos 3 que eu consegui listar. É a adoração aos ídolos. Elohim nos levará ao deserto por causa da adoração aos ídolos. Vamos voltar em Oséias 2, na nossa Haftará. Oséias, capítulo 2. Daniel, Oséias. Fala, meu filho. Pode falar. Pode falar, Roberto. No apócrifo de Lucas, lá no capítulo 4, Yeshua ficou também o mesmo tempo que Moisés ficou no deserto, 40 dias e 40 noites. Né? E ali ele respondeu justamente isso ao diabo. Porque Yeshua é Dabar, a própria palavra. É Dabar, isso. Ele respondeu, está escrito, porque o diabo questionou a ele, né? Se tu és o filho de Deus, diz essa pedra, transforma-se em pão. Por quê? Porque ali ele estava sem qualquer tipo de alimentação. Então, quer dizer, o pão era necessário para ele, né? Então ele disse, está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que vem da boca de Elohim. E toda vez que ele era questionado no deserto,
no deserto. No deserto. No deserto. No deserto dos povos. Isso. Toda vez que ele era questionado pelo diabo, ele falou simplesmente a palavra. A palavra, exatamente. Aí você veja aqui em Oséias 2, a partir do versículo 8. Veja comigo. Portanto, eu tirarei o meu grão a seu tempo. Aqui, por causa da restauração, né? Então, Oséias 2, 8. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão. Quem é ela? Israel. E o vinho, o óleo. Aí os cristãos dizem, não, porque é Israel que não reconhece. Não, irmãos. Israel é um só. No final é um rebanho só e um só pastor. A comunidade de Yeshua tem que estar inserida em Israel. Do contrário, é oliveira. Isso aí, Rogério. Ele não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para o ídolo, Baal. Portanto, eu tirarei o meu grão a seu tempo, o meu vinho a seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobri a sua nudez. Vai ficar nua. Agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus shabatos, todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, essa é a paga que me deram os meus amantes. Eu farei delas um bosque, e os animais do campo as devorarão. Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. De mim se esqueceu, diz o Eterno. É essa adoração a ídolos que ele vai em 1 Coríntios. O 14 é o que nós... Portanto, eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei o coração. Ali lhe darei as suas vinhas, e o vale de Acor, que é o vale de tribulação, por porta de esperança. No meio da tribulação, eles terão esperança. No meio do deserto, eles terão esperança. Vai lá em 1 Coríntios 10. Por favor, comigo. 1 Coríntios, no capítulo 10. Olha aqui, versículos 7 e 8. Olha só. Versículos 7 e 8. Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não precisa, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 3.000. Irmãos, 23.000? 23.000. Nós precisamos meditar, para nós entendermos melhor essa idolatria aqui, nós precisamos meditar no recenseamento, que estão lá em Números, que Moisés faz no deserto. Qual é o objetivo real do recenseamento? Qual o objetivo real? A Torá, irmãos, preocupada com a redução de pessoas e dos indivíduos, e de transformar os indivíduos em meros números intercambiáveis. O que a Torá vai fazer? Intercambiar é troca, permuta, relações comerciais ou culturais entre as instituições. É isso aí, intercambiáveis. A Torá preocupada com a redução das pessoas a esse nível, a números. Então a Torá vai estabelecer. Vamos lá. Êxodo capítulo 30. A Torá você precisa entender isso aqui, para você entender aonde Davi errou ali. Êxodo capítulo 30. Definitivamente nós precisamos compreender isso, você e eu. Olha só. A Torá preocupada, no versículo 12 do capítulo 30 de Êxodo, ela diz, quando fizeres o recenseamento, que no livro de Números tem vários, por isso que recebe o nome de Números, quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando contares. Então, qual o objetivo do recenseamento? Resgate. Se fazer, perdoar.
O objetivo final do recenseamento é resgate, se fazer perdoar. Cada homem dará o resgate do seu ser Adonai quando os recensear. Isso é o que a Torá está dizendo aqui. Então não haverá flagelo no meio de vós, não é? Recensear no hebraico é a mesma raiz do verbo encarregar. É a mesma raiz. Aliás, quanto aos 3 recenseamentos da Torá, eles refletem tendências diferentes. Os 3 recenseamentos. O primeiro recenseamento está na nossa paraxá de hoje, Números capítulo 1, que aquele recenseamento ali exclusivamente é militar a respeito não. Esse que nós lemos ali em Êxodo é litúrgico, culto. Agora, aqui em Números, no capítulo 1, o recenseamento, ele diz respeito ao serviço militar. Então, cada uma dessas estatísticas, tem tendências diferentes para adaptar Israel ao serviço de Elohim. O terceiro recenseamento está lá no final, em números os maiores, 26, diz respeito à repartição das terras de Canaã para as tribos de Israel. Então, conclusão, o objetivo do recenseamento é resgate, se fazer perdoar. Eu disse para vocês que para nós suportarmos a sequidão e aridez do deserto que ele nos levará, nós temos que ter dabar, palavra. Palavra, eu disse isso para vocês. A Torá prescreve ali, para sermos, quando fala de resgate, para sermos encarregados para serviços específicos para o reino de Elohim. Todos nós. O outro vai carregar o estandarte, o outro vai desmontar, o outro vai carregar só a tenda, o outro vai fazer. É esse o objetivo. Não é contagem, numerando homens e mulheres, para saber o número que você tem para você poder lutar. A finalidade, o objetivo da contagem. Agora, quando você vai lá em 2 Samuel, no capítulo 24, em Crônicas fala, 1 Crônicas, no capítulo 21, 2 Crônicas, não sei, no versículo 1, fala que Satanás incitou a Davi a contar Israel, a fazer um recenseamento de Israel. Vamos em 2 Samuel, capítulo 24. Não precisa em Crônicas, não. Só aqui basta. Porque foi Satanás que incitou, porque Deus a ninguém tenta, né? Davi queria saber com quantos homens o rei poderia contar. Os objetivos de Davi foram considerados por Elohim arbitrário, injurioso para Adonai, pois o rei queria conhecer a força do poder que ele tinha, militar, do seu exército, e contar com esse poder em detrimento de sua confiança na providência de Elohim. Ele não confiou. Então, o objetivo de Davi é completamente diferente do objetivo da nossa paraxá, que é Números. Então, o que aconteceu com Davi? Ele quebrou a aliança. Por que ele quebrou a aliança? Porque ele esqueceu de Êxodo capítulo 30. Que ali, a Torá preocupada com essas contagens, ela fala que é para fazer resgate, fazer-se perdoar. Para que Elohim ponha tarefas nas suas mãos para você fazê-las. Perdoar dessa idolatria. Qual de nós podemos dizer que não fomos idólatras ou somos idólatras? A maior armadilha nossa é o nosso próprio ego. Vocês sabem disso. A maior armadilha. Quando eu torno-me idólatra a mim mesmo. Tem nada a ver. Ele tem uma legislação própria para ele de rei. Ele tinha que escrever a Torá todo ano, para ele não esquecer dela. Ele vai ser, todo o flagelo que Êxodo capítulo 30 diz, virá sobre Davi ali. Porque é uma quebra da aliança. Olha, é uma quebra da aliança. Que aliança? Êxodo capítulo 30. Êxodo tem um código da aliança. Davi exibiu uma estúpida ignorância e um orgulho.
E uma idolatria a si mesmo, porque confiou nele. Aí, nós vamos agora lá, vamos lá ler. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele levantado o censo do povo. Olha aqui. E disse ao Eterno, muito pequei no que fiz, ele se arrependeu. Porém agora, ó Eterno, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Procedi muito loucamente. Olha aí. Mesmo reconhecendo a culpa, se arrependendo do seu pecado, ele era responsável por uma nação, por gente. A consequência da sua ação terá um preço a pagar. Que preço é esse? Veja aí no versículo 11. Levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, vidente, inspirado de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Eterno, 3 coisas eu te ofereço. Escolhe uma delas para que execute contra ti. Assim veio Gade a Davi e lhe disse, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na tua terra? Olha o flagelo que a Torá fala. Delibera agora e vê que resposta eu hei de dar àquele que me enviou. Disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Eterno, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Eterno a peste a Israel. Desde pela manhã até o tempo determinado, de Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Está vendo? Está vendo só? Mesmo que ele tenha se arrependido, há um resgate a fazer aqui. O profeta Jeremias, ele nos adverte, irmãos. Você vai ver que tudo está ligado à idolatria a si mesmo, ao ego, é a armadilha que pega os nossos pés e nos amarra. É a confiança própria. Isso é para todos nós. Você vai ver que o profeta Jeremias, ele diz que a confiança própria me torna a mim e você malditos. A confiança própria torna a mim e a você malditos. As decisões que nós tomamos confiando em nós mesmos ou no conhecimento literário que eu possuo é idolatria. Por isso que ele vai nos atrair ao deserto. Por isso que nós só vamos sobreviver com Dabar, palavra. Torá viva. Só. A idolatria, você sabe muito bem de Nebo. O conhecimento da ciência e da literatura de Nabucodonosor, não. Isaías fala no capítulo 46 de Isaías. Isaías faz uma sátira sobre esse ídolo, Nebo. Uma sátira, é o Deus da ciência e da literatura. Isaías, no capítulo 46, faz uma sátira sobre esse Deus. Então, a Bíblia diz que fazendo assim, eu quero ir lá em Jeremias 17 com você. Fazendo assim, Jeremias capítulo 17, eu me privo da herança que eu recebi. Aqui o profeta está dizendo. Olha só o que ele diz aqui no versículo 4, 5. Nos privamos da herança que recebemos. Olha o versículo 4 e 5. Por ti mesmo te privarás da tua herança em que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Pois o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Eterno, porque ele cria um Deus. Você vai conferir comigo um dos atos de Saul. Irmãos, vamos lá. 2 Samuel no capítulo 21. Eu nunca fiz paralelo algum com esta mensagem da fome em Israel no capítulo 21,
que esta fome veio por causa de Saul. Segundo Samuel capítulo 21, tem paralelo com segundo Samuel capítulo 24, dizem os comentaristas. O que acontece aqui? Uma quebra de aliança. Davi não quebrou a aliança? Exatamente, aqui Saul também vai quebrar. Por quê? Olha como é que começa. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Eterno, e o Eterno lhe diz, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Os gibeonitas eram povos de Canaã, que estavam pertinho de Josué. Eles enganam a Josué, apresentam-se a Josué com pães bolorentos, como se eles estivessem viajando dias e dias para chegar até Josué. Josué faz uma aliança com eles, de deixá-los viver e viver na terra de Israel. Vem Saul e quebra a aliança de Josué. Olha o que diz, olha o que o Espírito diz para ele. É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Perguntou Davi, lá no versículo 3, aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar, resgatar. Olha aí, ó. Olha só. O que sofrestes para que abençoeis a herança do Eterno? Responderam os gibeonitas, não é por prata, nem por ouro, que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi, que quereis que eu vos faça? Lembra que o profeta Gade perguntou a ele, que resposta eu vou dar agora? Aquele que me enviou a você, o que você quer que aquele que mandou falar com você no capítulo 24, quer que você receba? Davi, mais que depressa, caia eu nas mãos do Eterno. E não dos homens. Porque ele sabia que ele tinha quebrado a aliança. Aqui Saul também quebra a aliança. Responderam ao rei. Quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel. Josué assegurou a estadia dos gibeonitas em Israel. Ele fez uma aliança com os gibeonitas. Saul vem e quebra. Saul matou os gibeonitas. Então há um crime de sangue, uma quebra de aliança, para que eles não habitassem no território de Israel. Como isso é sério? Olha aí o que ele está dizendo. Mesmo Josué sendo enganado, a palavra tem que permanecer. Olha aqui. Aí os gibeonitas dizem, nossa, olha só, para que não pudéssemos subsistir em termo nenhum de Israel. Quebra da aliança. Aí eles vão pedir de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Eterno em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse, eu os darei. Pediu 7, são 2 filhos de Saul que vão ser mortos e 5 netos de Saul. 2 filhos de Rispa e os outros são netos. Para reparar a quebra da aliança. E nós, quantas vezes quebramos aí as alianças? Quantas vezes deixamos de cumprir? Por isso que eu atrairei ao deserto. Por isso que eu falei com vocês, o deserto árido, cheio de serpentes. Você vai suportar se você não estiver em Dabar na palavra? O pecado que nós precisamos também fazer resgate, primeiro foi da idolatria, o segundo é da falta de fé. Por isso que Elohim vai nos levar ao deserto, pela nossa falta de fé. A falta de fé dos exploradores vai suscitar revolta no povo, em toda a congregação de Israel. Vamos lá em Números 14, para você ver. E o povo quer voltar ao Egito. Números 14. Bamidibar, no deserto. Versículo 1 a 4. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Porque nos traz o Eterno a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
É isso aí, a falta de fé, o que produziu tumulto, desorganização. Irmãos, o Salmo 78, ele contém, diz os comentaristas, um relato histórico. Desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a travessia pelo deserto e a entrada à Terra Prometida e vários outros detalhes. Vários outros detalhes. Salmo 78. Nós devíamos ler o Salmo 78 todo dia. Por quê? Para nós, o Salmo 78 não é um relato. Não é um relato comum. É uma história sagrada que nós precisamos manter na nossa memória. Vamos lá para você ver. Vamos lá no Salmo 78. Ali fala sobre a falta de fé dos exploradores. Isso aqui é uma história sagrada das provações do deserto. Então, aqui nós temos uma séria advertência no versículo 18 e 19, olha. Sobre aquela questão da falta de fé. Então, nós temos que resgatar a idolatria, fazer-nos perdoar pela idolatria, pela falta de fé, pela a forma material que nós vivemos. Olha aqui. Tentaram a Elohim nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Falaram contra Elohim, dizendo, pode Elohim preparar-nos uma mesa no deserto? Que é isso, irmãos? Com esse pedido, dá a entender, irmãos, dessa mesa, pode Elohim preparar-nos uma mesa no deserto? Porque a necessidade de comer carne não era nada, tanta necessidade de comer carne. Essa necessidade não era real. Essa necessidade não era real, irmãos. Mas era o desejo de pôr Elohim à prova. Para ver se ele é Deus mesmo. É isso aí. A coisa é muito mais grave do que nós podemos imaginar. Você vai ver. Segura aqui, vai lá em Números 21. Segura aí. Números 21. Eu vou te mostrar isso aqui, o que a Torá diz. Nós já estamos encerrando. Mas olha o que diz a Torá aqui em Números 21. No versículo 5. Falaram contra Moisés, contra Elohim e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão. Irmãos, o povo não se satisfaz com milagre, com maná. É o maná, não se satisfaz da palavra. Não se satisfaz. Mas deseja consumir carne. Ai, nós somos infiéis. Adonai. Nós só somos fiéis quando nós estamos em aflição. Nós só somos fiéis quando nós estamos dando aqueles gritos de dor e lamento e sofrimento. Isso diz o Salmo 78. Por isso que eu pedi para você segurar lá. O Salmo 78. Olha o que eles falam. Por acaso Elohim pode nos preparar uma mesa no deserto? Agora olha o versículo 34, 35. Pondo-os ele à morte, então o procuravam. Voltava e de madrugada buscavam a Elohim. Lembravam-se, versículo 34, 35 do Salmo 78. Lembravam-se de que Elohim era a sua rocha, de que Elohim Altíssimo era o seu redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Os rabis dirão que só nós daremos olhos quando esmagados como uma azeitona. Nós só damos óleo quando esmagados como uma azeitona. O Salmo 78 tem um destaque todo especial, a memória. A memória, que memória? Que memória é essa? É a obra escrita por quem a viveu ou então por quem está narrando. Essa memória. Para quê? Para ensinar os discípulos
a história sagrada. É isso que é o contexto do Salmo 78. Olha em 1 Coríntios 10, volta lá comigo, 1 Coríntios 10. O versículo 6. 1 Coríntios 10, o versículo 6. Por isso que eu estou te falando de memória do Salmo 78. Porque nós somos desmemorizados. Só guardamos o que nos interessa. Só guardamos aquilo que vai nos provocar armadilhas. Olha o versículo 6 de 1 Coríntios 10. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Cobiçar é desejar com avidez, apetecer ardentemente, ambicionar desde a mais pequenina vontade de possuir, ou seja, algo ou alguém, até os grandes anseios, para sermos grandes no meio de todos. O decálogo te interdita aí, e me interdita com a cobiça. Te interdita, te proíbe cobiçar. E aí, como é que fica? Olha, o versículo 7 diz, não sejais idólatras. Aí você lembra lá da idolatria do bezerro de ouro, que Israel foi para o deserto também por causa dessa idolatria. E nós estamos na mesma mira do eterno para podermos voltar. Nós precisamos parar e se arrepender da idolatria e da falta de fé, porque senão virá o terceiro pecado. Que acompanha nós precisamos parar, o meu conselho para você e para mim. Nós precisamos parar, nos arrepender, numa atitude de arrependimento de pecados contra a idolatria e a falta de fé. Se não nos arrependermos, eu vou chamar outro abismo. Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas. E aí vai a coisa ficando ruim. O homem geme por causa do abismo. O abismo é um despenhadeiro numa profundidade insondável. O abismo é um despenhadeiro numa profundidade insondável, que é o nosso coração pecaminoso. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, as crianças entram quietinhas perto dos seus pais, nós estamos acabando. Olha só, às vezes eu fico pensando como nós somos ignorantes. Como nós somos ignorantes. Quando falamos em sermos disciplinados, nós ficamos igual porco-espinho. Levantamos espetando para tudo quanto é lado. É porque você se sente Deus. Deus. O abismo, o despenhadeiro ali, é o seu e o meu coração insondável. Porque onde o pecado penetrou, agora Davi, quando escreveu o Salmo 19, foi Davi? Foi Moisés? Davi? 19? Foi Davi. Davi, ele diz, expurga-me, ó Eterno, dos meus pecados ocultos. É desse abismo insondável, que você nem eu conseguimos enxergar. Como é que eu posso me sentir alguma coisa que eu sou alguma coisa? Diante de um abismo impenetrável por mim mesmo. Meu Deus! Apesar de todas as provações, tudo aquilo que Israel passa no deserto, as provações não surtiram o efeito desejado sobre o pecado. Morreu toda aquela geração no deserto. Toda! Não surtiu, apesar de todas as provações, não surtiu o efeito desejado. Surge agora. Quando você não para e não se arrepende, você vai buscar outro abismo. E outro abismo. E outro abismo. A competição. Vai surgir a competição. A competição torna-nos concorrentes, rivais, adversários. A competição é obra da carne também. A competição é obra da carne também. Vamos lá em Números, no capítulo 21. Se você está lá, está ótimo. Eu quero te mostrar as serpentes que mordem, que matam.
E a mordida dela é dolorosa, hein? Especialmente dolorosa, diz Deuteronômio 8,15, quando nós lemos. Olha aqui, serpentes ardentes, versículo 6. Então o Eterno, quando eles disseram, nós detestamos esse pão miserável, nós detestamos esta palavra, ele vai enviar víboras. Olha aqui, ó. Então o Eterno enviou contra o povo serpentes venenosas. São víboras ardentes, elas vão morder o povo. Um povo múltiplo de Israel vai morrer agora. Provavelmente porque a mordida era dolorosa e mortal. Olha bem. O deserto é uma terra de angústia, de tribulação. Diz o profeta Isaías no capítulo 30, acho que no versículo 6. Ele diz que lá estão a leoa, o felino, a áspide voadora, a serpente que voa. Pensa só, a serpente que voa. Segundo Isaías, essas serpentes são dotadas de asas para voar. Nós conhecemos, você sabe que ele está falando aqui, você vai entender. Conhecendo-nos, elas estão sempre nos climas quentes, essas serpentes, que saltam como se elas voassem. Irmãos, elas só voam se estão encantadas. Porque não existe serpente que voa. Ela só vai voar se ela estiver encantada. Isso que Isaías está falando. O competidor, para atingir seus objetivos de igualar-se, ou igualar-se a alguém, ou lançar-se maior que alguém, ele lança a mão dos encantamentos. Ele se torna uma serpente voadora. Não existe, né? Voadora? Uhum. Voadora são os homens. Você lembra de Saul? Quando ele vai em 1 Samuel, no capítulo 28, buscar os encantamentos, porque ele estava disputando com Davi ali assim, ó, o reino. E Davi não estava disputando nada com ele. Davi foi colocado ali. Isaías fala isso, Jeremias fala isso, Ezequiel fala que as mulheres com as suas pulseiras, com seus véus, com seus cabelos longos, com o encantamento que elas tivessem para profetizar. Se essa cobra morder, antes de estar encantada, diz Eclesiastes, não há vantagem no encantador. Você lembra de Balaque? Você lembra de Balaque? Ele não estava encantado, por isso que ele não conseguiu dar a dentada que ele ia dar a Israel. Mas ele levou todos os seus encantamentos para lá. A serpente tem a figura da pessoa pérfida e má. Sabia disso? Que conduz o outro à morte, por não dar ao povo um alimento purificado. Você já viu o Silvio Santos? Muito bonito o trabalho do Silvio Santos. Ele encanta um auditório, que quem somos nós para aprender um auditório? Eu estou falando mentira, mas ele não usa a palavra de Elohim para encantar o auditório. Encosta para mim aí, André, faz favor. Ele não encanta, ele não usa a palavra de Elohim. Ele faz com aquele encantamento que é natural dele, é o encantamento do auditório. Retórica. Irmãos, o encantador de auditório é essa serpente voadora. Os irmãos ficam tão admirados com ele, que ele se torna irresistível para os irmãos. E o seu encanto é por meio de palavras. E a palavra de Elohim muitas vezes. Porque você, na sua vaidade, você gosta de gente ouvir, gente grande, gente que tem um vocabulário vasto. Você não olha para a vida da pessoa. Aí você está diante de uma víbora voadora. Pode falar. Fala no microfone para eles, todos ouvirem e explica. E quando vem à luz as obras más,
As pessoas dão mais credibilidade à retórica, à capacidade de convencimento do que às obras que Elohim está trazendo à luz. Não se convence de que são atitudes más. Aquela víbora de chifrinho que você viu ali, ela não se deixa encantar, não. Ela te dá uma dentada, porque você vem andando em cima da areia, ela está mergulhada embaixo da areia, você não pode vê-la. Ela não se deixa encantar, não. Tá? Aquela ali vai dar uma dentada de nos levar à morte, diz o Salmo 58, versículo 4 e 5. Elas são serpentes venenosas, víboras que frequentam lugares secos e pedregosos, e entulhos brenhosos e as sarças. Volta em Números no capítulo 21, versículo 7. O povo veio a Moisés e disse, nós pecamos. Quando as serpentes começaram a morder de todo jeito, o povo veio, nós pecamos, pois temos falado contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Adonai então vai dizer para Moisés, o quê? Disse o Eterno a Moisés, faz uma serpente, faz um estandarte, e faz uma serpente de bronze. Bronze fala de julgamento, porque o Eterno há de julgar essas serpentes voadoras, esses animadores de auditório, há de julgar, uma bandeira levantada. E quem for mordido verá a serpente, ela é de bronze, e viverá. A víbora solta o seu veneno, o qual a medicina faz para curar da sua mordida. Você verá a serpente ali e viverá. É isso aqui que diz, ó. E olhar para ela viverá. Aí fala que Moisés fez uma serpente de bronze. A figura da serpente é que ela mata, mas que ela cura. Você sabe que o caduceu de Hermes, o símbolo da medicina, é uma serpente, num bastão, erguida, porque ela mata e ela cura. Com o próprio veneno dela, a medicina consegue fazer o soro para curar você e a mim. Então, você vê que para que Israel pudesse partir para a conquista da terra, teria que ser, aqui ó, olha para a sua Bíblia aí, as jornadas dos israelitas. Partiram os filhos de Israel, versículo 10, se acamparam em Obote. Para partir, tinham que ser curados. Tinha que ser levantada a víbora para que eles fossem curados. Tinha que ser levantada uma víbora de bronze. Julgamento precisa vir sobre a nossa vida. Nós precisamos deixar Elohim nos julgar. Julgar os nossos pecados de idolatria, de falta de fé, de competição um com o outro. É o casal, a mulher competindo com o homem. É o filho competindo com a mãe. Irmãos, isso é coisa do mundo, da carne. Você deixa lá. Você vai buscar ajustar a sua vida aos padrões sagrados. E a minha vida, a palavra da Bar. Porque ele vai nos levar no deserto. E nós só sobreviveremos ao deserto se nós estivermos com a palavra. Diz Deuteronômio capítulo 8, que o Eterno nos abençoe, nos dê toda a graça, para que nós tenhamos um restante de dia na presença dele, em nome de Yeshua.